Então, o nono ano, nosso trabalho hoje tem um título interessante. Vai ser Probabilidade e Estatística. Agora, vamos ver inicialmente o que é probabilidade. Por exemplo, imagine que vocês sabem que existe a Mega Sena e muitos brasileiros, ou uma grande maioria, jogam na Mega Sena, né? Imagine que um cidadão brasileiro faz um jogo na Mega Sena. Naquela semana, 50 milhões de brasileiros fizeram também um jogo. Te pergunto, qual é a chance daquela pessoa que fez um jogo ganhar a Mega Sena em relação a todos os brasileiros que jogaram também? Ele tem condição de ganhar? Sim. Mas a condição dele é grande ou pequena? Muito, 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 muito pequena. Porque ele fez apenas um jogo em relação a 50 milhões de pessoas. Então, a probabilidade ela determina as condições que você tem de realizar determinada situação. Então, probabilidade para a gente, ela indica a condição que eu tenho de realizar uma determinada situação. Isso é probabilidade. E outro fator, ela vai ser a razão, a divisão entre dois fatores importantes, que, no caso, nós chamamos de eventos favoráveis e o número de casos de eventos possíveis. Com isso, vai dar origem aos livros em dois elementos. Um deles é o chamado espaço amostral. Espaço amostral é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento. Por exemplo, falei na Mega Sena. Qual é o meu espaço amostral? Quantos brasileiros jogaram naquela semana na Mega Sena? 50 milhões. Então, meu espaço amostral, ele simboliza aqueles 50 milhões que jogaram. É o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento. E evento. Evento é um dos possíveis resultados que eu quero que seja realizado. Ou seja, o evento, para mim, é um dos possíveis resultados que eu quero que aconteça. Então, no caso da Mega Sena, qual evento que eu quero realizar? Que uma pessoa que fez um jogo ganhe. Então, o evento é um. O espaço amostral é 50 milhões. Aí vai. A definição de probabilidade é a condição que eu tenho de realizar um determinado evento. Agora, existe um cálculo matemático que fala o seguinte: P, que é, no caso, a probabilidade, é sempre igual. Sempre igual ao número de casos favoráveis, casos que eu quero realizar, dividido sobre o número de casos possíveis, que são, no caso, os casos totais. Então, sempre a probabilidade ela vai ser a divisão entre o que eu quero fazer sobre a quantidade total de situações que eu tenho. E mais, geralmente, a probabilidade ela pode ser vista em
fração, lógico, uma fração simplificada, em um fator decimal ou até em porcentagem. Uma probabilidade em porcentagem, basta você fazer o cálculo dela direitinho e multiplicar o seu resultado final por 100%. Quando isso acontece, eu tenho a minha probabilidade. Então, já marca aí. Probabilidade, ela pode aparecer, até aí, ó, forma de uma fração em porcentagem ou até em um número decimal. Então, observe que ela pode ser vista de diversas formas diferentes. Se vamos ver também a probabilidade, não só na matemática, mas na biologia, uma matéria chamada genética. A genética, ela trabalha as condições de acontecer um determinado evento. Geralmente, a genética trabalha-se com probabilidade também. Tá? Então, aqui tem um exemplo aí na sua telinha. Imagine você jogar um dado. Um dado nós chamamos de não viciado. Um dadinho, geralmente, ele tem 6 faces. E as faces são numeradas, são algarismos que vão de 1 até 6. Tem o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Correto? Uma probabilidade tem isso. Agora imagine que eu quero saber qual é a chance de eu lançar um dado e sair o número 2, 3 ou 5. Quais são essas? Que chance eu tenho? Primeira coisa, quais são os possíveis resultados que eu posso ter? Pode ser o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Posso ter 6 resultados possíveis. Correto? 6 possíveis. Então, meu espaço amostral é 6. Agora, que evento eu quero realizar? Lançar um dado e ser o número 2, ou 3, ou 5. Que evento eu quero realizar? O evento que eu posso tirar 3 números diferentes. 3, 2, 3 ou 5. Então, 3 chances que eu tenho. Então, no caso, a probabilidade seria 3 sobre 6. 3 que eu quero realizar, 6 é a quantidade total que eu tenho. 3 sobre 6, uma fração. Mas se você simplificar a fração, dividir por 3, daria 1 meio. 1 meio é igual a 0,5. Se eu multiplicar 0,5 vezes 100, eu acharia 50%. Então, eu tenho 50% de chances de tirar o número 2, 3 ou 5. Então, a probabilidade ela é igual ao evento a ser realizado dividido pelos casos totais de eventos a serem feitos. Ok? Depois, união de eventos. Quando você quer unir 2 eventos, o que fazer? Basta somar a probabilidade de acontecer esses 2 eventos. Um detalhezinho. Imagine o seguinte, eu quero saber qual é a probabilidade de eu lançar um dado e achar um número par e de lançar uma moeda e obter a face cara. Então, reparem bem, eu quero aí fazer 2 eventos. Um deles, lançar um dado e obter um número par, e lançar uma moeda e obter uma face cara. Mas um dado, como você já viu, tem 6 possibilidades totais.
Nessas 6, quantas delas são pares? São 3. Número 2, 4 ou 6. Então, de lançar um dado e ser um número par, a minha probabilidade é 3/6 ou 1/2. Fechei aí, 1/2. Correto? Agora, qual é a probabilidade de você lançar uma moedinha e cair uma face cara? Primeiro passo, uma moeda tem quantas possibilidades diferentes? Tem 2, cara ou coroa. Mas só existe uma cara. Então, para eu lançar uma moeda e cair uma cara, vai ser o quê? 1/2 ou 50%. Então, observem que eu vou ter 50% de chances de tirar um número par no dado e 50% de tirar o quê? Uma cara, uma moeda, que vai dar um total, se eu unir esses dois eventos, vai dar um total de 100% ou um inteiro. Isso é chamado união de eventos. Tem também a intersecção de eventos. Intersecção é quando um evento não vai afetar a ocorrência do outro. É quando você joga ao mesmo tempo, vamos dizer assim, eu jogo ao mesmo tempo um dado e uma moeda, ao mesmo tempo. Então, por serem dois objetos diferentes, um não afeta no outro. Então, quando isso acontece, eu tenho uma intersecção de eventos. E para se calcular essa intersecção de eventos, se chama de eventos independentes, que um não depende do outro, basta você calcular o produto, a multiplicação de cada evento separadamente. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar com o dado e a moeda, os dois ao mesmo tempo nas minhas mãos. Por serem dois objetos diferentes, um não afeta no outro. A união de eventos já não. Eu lanço primeiro um dado, depois disso eu vou e lanço a moeda. São lançamentos separados. Ok? Vamos mais. Outra coisa. A probabilidade máxima ela é 100%. Ela é a máxima. Agora, dois eventos que são realizados, eles podem se chamar de eventos complementares. Porque complementares porque os dois juntos têm que chegar em 100%. Então, um exemplo aqui interessante. Ao lançar um dado, qual é a probabilidade que eu tenho de sair o número 1? O número 1 é um número em 6. É 1/6. E de não sair o número 1, são 5/6. Mas se eu juntar o sair o número 1 e não sair, os dois juntos vão chegar em 100% ou um inteiro. Então, a junção do evento a ser realizado e do evento a não ser realizado, os dois juntos têm que somar um inteiro. Um outro exemplo interessante. Qual é a probabilidade de eu lançar um dado e não sair, olha bem, e não sair o número 5? De não sair. Para sair o número 5 é um número só. Correto? Seria 1/6. Mas eu quero saber qual é a probabilidade de não sair esse número 5. Se de sair é 1/6,
Logicamente, de não sair vai ser 5/6, que ficaria 1 menos 1/6. Reduzindo nossa continha, os elementos, 1 para mim ficaria 6, né? Reduzindo os elementos, 6 menos 1 daria 5. Então, seria 5/6. Então, agora, nosso trabalho agora vai ser a chamada estatística. Aqui tem uma alegoria, né? O famoso trio MMM da estatística. O que são esses 3 M's? São moda, média e mediana. Moda, média e mediana. Se você for falar em média, vocês vão lembrar. Como é que eu faço a média? Geralmente, como é que nós fazemos a média de vocês na escola? Temos a prova mensal, temos a bimestral, temos o REP. Geralmente é isso. O que se faz? Soma-se as 3 notas e divide-se por 3. Correto? Então, daí nós tiramos, no caso, a sua média. Então, a média em si é isso mesmo. A média em si é a razão entre a soma dos elementos pelo total de elementos. Então, média é isso. A média é a soma dos elementos dividido pelo total de elementos. Só que, quando você fala em média, existem 2 tipos de média. A média aritmética simples, que é só você somar e dividir pela quantidade de elementos, e uma chamada média ponderada. A média ponderada é aquela média que é chamada peso. O peso é aquele elemento que vai ter uma prioridade em relação a outros. Então, existe até algumas escolas em Campo Grande que trabalham-se com um peso. Trabalha-se com um peso. E, então, a média, nesse caso, ela seria um pouquinho diferente. Tá? Mas vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho. Então, estatística é parte da matemática que ela é trabalhada através de gráficos e cálculos, né? Só que existem alguns elementos que são de grande importância, no caso, moda, mediana e média. A moda é o valor mais frequente, no caso, é o que mais se repete. Isso é a moda. A mediana depende de uma situação. Quando a minha sequência de elementos ela é ímpar, a mediana ela vai estar situada no meio da minha sequência. No meio. Quando a quantidade de elementos for par, já não vai ter um valor fixo na nossa mediana. Então, o que é feito? Quando a quantidade de elementos é par, a mediana vai ser a média entre os elementos que estão no centro da minha sequência. Vai ser a soma dos que estão no centro sobre 2. Tá? Vamos ver esse exemplo aí acima, que é interessante. Tem um exemplo. Tem alguns números: 4, 2, 5, 2, 2, 1, 2, 3, 6 e 5. Geralmente, o primeiro passo para você começar a trabalhar com a estatística é organizar a sua lista, que nós chamamos de rol. Rol é escrever a lista na ordem crescente ou decrescente. Isso é o rol. É organizar os elementos do menor para o maior ou o contrário. Então, por exemplo, ficaria 1. O 2 se repete 4 vezes. Teria o 3, 4. O 5 se repete 2 vezes e o 6. Então, o primeiro passo é você organizar o que eu tenho.
Organizou. Aí o segundo passo é efetuar o que ele quer saber. Primeiro ele fala sobre a moda. Quem é o valor que mais se repete na minha sequência? Reparem que é o número 2. Então, a moda é o número 2. Mas se houvesse dois valores que se repetissem em quantidades iguais, a moda seria os dois valores. Tá? A moda seria os dois elementos. Seria um e o outro, seria nenhum. Agora, qual é a média dessa sequência? É somar todos os elementos que eu tenho. Tem 10 elementos. É somar os 10 elementos e dividir por 10, porque são 10 elementos. Então, a soma, no caso aí, deu 32. Dividido por 10, daria 3,2. Essa seria a média. Uma média aritmética simples. No caso, agora, mediana. Como tem 10 elementos, não tem um elemento central. Não tem um meio certo. Então, o que fazer? Um exemplo. Como tem 10 elementos, se eu dividir 10 por 2, daria 5. Então, vai ficar 5 elementos de um lado e 5 do outro. Ficaria 1, 2, 2, 2, 2 de um lado e do outro 3, 4, 5, 6, 5, 5 e 6. Agora, quais são os dois elementos que estão aí no centro? É o 2 e o 3. Então, no caso, por ser 10, quantidade de pares de elemento, como fazer a mediana? Soma-se o 3 com o 2 e divide-se por 2. 2 mais 3, 5. 5 dividido por 2 daria 2,5, 2,5. Tiraria, no caso, aí se você observou, eu achei o quê? Eu achei a média entre os elementos, a mediana, melhor dizendo. Agora, deixa eu dar um exemplo diferente para você. Vamos lá na média. Imagina o seguinte, que um aluno tirou em matemática 5 no primeiro bimestre. E o peso era 2. Então, primeiro bimestre, 5. Tirou 6 no segundo bimestre. O peso era 3. No terceiro bimestre, ele voltou a tirar 5. E o peso, de novo, era 2. E no quarto bimestre, ele tirou 7. O peso era 3. Então, reparem bem, estou falando de mediana, de média, quer dizer. Então, imagine que um aluno em matemática, em um ano qualquer, no primeiro bimestre, sua média foi 5 e o peso era 2. No segundo bimestre, a sua média foi 6 e o peso era 3. No terceiro, foi 5 e o peso 2. E no quarto, foi 7 e o peso 3. Eu quero saber qual a média final dele. Então, o que fazer? A média final vai ser por cada bimestre. A média vezes o peso. 5 vezes 2, mais 6 vezes 3, mais 5 vezes 2, mais 7 vezes 3. É sempre peso vezes a média, dividido pela soma dos pesos. No caso, 2 mais 3 daria 10. Somando as notas desse aluno, ele ficou com 59. Sobre 10, daria 5,9. Aí vai da escola. Se a média for 6, ele está de recuperação. Se a média fosse 5, ele teria sido aprovado. Então, a média, no caso, ponderada, tem um peso. E esse peso influencia na sua conta, ok, gente?